Ao nome do Senhor. Irmãos, uma palavra bem conhecida, Lucas 10, versículo 25, tá? Versículo 25 até o versículo de número 36. Nós vamos ver essa passagem bem abençoada e conhecida de todo o crente, de todo o pentecostal, de todo irmão que examina as Escrituras. Olha o que nos diz a Escritura. A igreja achou, né? Nos diz assim, versículo de número 25: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano descia o seu caminho, passou de perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 que pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores, o que usou de misericórdia para com ele? Então disse: vai e procede tu de igual modo. Amém, glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, palavra maravilhosa essa que Deus fala para a igreja, ela vem nos trazer aqui uma observância de grande relevância dentro da Igreja de Cristo. Veio aqui o Senhor Jesus, através do questionamento de um homem que já conhecia a lei do Senhor e interpretava ela, fazendo perguntas a respeito de como ele tem que proceder para ter a vida eterna. Então ele tinha interesse na vida eterna, pois ele, observando, examinava e vendo o Senhor Jesus, que era mestre, que era um professor, estava notoriamente sempre rodeado de pessoas aprendendo, ele quis colocar o Senhor Jesus à prova. Assim, desta maneira, o inimigo quer colocar você à prova, para ver como você examina, para ver como você procede, para ver o que está muitas vezes dentro da tua mente e do teu coração. Certa vez, Jesus citou já no deserto sendo tentado pelo diabo, Deuteronômio, quando o diabo iria tentando Jesus, Jesus respondia na palavra, porque o diabo estava querendo ver até que ponto que o Senhor poderia ir e não blasfemar, ou não murmurar, ou deixar de acreditar que o nosso Deus é um Deus de milagre e um Deus do impossível.
E Jesus respondia na palavra, foi onde ele citou que ele já estava com fome, o diabo conhecendo o rosto de uma pessoa que já está com fome, que já está com sede, que já está debilitada pela situação onde ele está ali. Ele falou, então transforme essas pedras em pães. Eu bem sei que você pode fazer isso, né? Mas Jesus respondeu na palavra, citando o Deuteronômio: e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor nosso Deus, né? Irmãos, por que estas coisas o Senhor muitas vezes permite? Se você ler Deuteronômio, nesse capítulo, você vai ver que o próprio Deus testa o homem para ver o que tinha dentro do seu coração, né? Para ver o que procede dentro de você. Se realmente os rios do Senhor têm se transformado em águas vivas dentro de você, para uma transformação real e verdadeira, que é o que o Senhor Deus, Ele propõe ao homem e à mulher e espera que nós façamos. Então Jesus, ele começa então a falar para ele: bom, como que você lê a lei? A lei, o que está escrito? Como você interpreta ela? E ele começou então a cantar exatamente o versículo que um homem ou uma mulher de Deus, obedecendo, ele vai proceder bem para com o seu Deus. Por quê, irmãos? Essa história é maravilhosa. Ele trouxe aqui um sinal de que nós devemos primeiramente a começar a mudança dentro de nós, a começar a mudança na nossa casa, para depois começarmos a mudança depois num território que não é a sua casa. Aleluia, glórias a Deus. E ele começa: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, de todo o teu coração, né? E depois também você ama o seu próximo a ti mesmo. E Jesus falou: você respondeu corretamente. É isso que está escrito na lei de Deus. Se você observar isso, você vai bem. A sua fé vai ser uma fé que vai ser derramada no cumprimento de uma vontade de Deus maravilhosa, né? Mas porém, ele diz assim para Jesus: quem é meu próximo? Querendo testar o Senhor Jesus: quem é meu próximo? Nós sabemos que Jesus, ele não contou esta história, essa parábola por uma coisa só que estava ali, ele sentiu, ele colocou, não. Os samaritanos e os judeus, eles não se davam, não dividiam os mesmos talheres, os mesmos copos, as mesmas taças, pois os samaritanos eram um povo que desobedeceu a Deus quando Deus deu a ordenança para não se misturarem com povos que não eram povo de Deus. Então deste ajuntamento nasceu-se uma mulher judia, se casava com um homem que não era um hebreu, que não era um judeu, e tinha filho, tinha um relacionamento, e começou então uma miscelânea, uma mistura de povos, e assim também o homem para com a mulher, e eles foram se misturando, e assim desobedeceram as ordens de Deus poderoso. Nós estamos estudando o livro de Neemias, não só porque foi um livro que uma revista que foi tocada no coração do pastor para pôr, não, irmãos. Deus, ele colocou essa lição, essa revista para a igreja toda meditar e estudar, porque é grande a obra que Deus tem na minha e na sua vida. É grande a obra que Deus tem na vida da igreja. E muitas vezes nós estamos olhando para o trabalho árduo, muitas vezes nós estamos olhando para o trabalho e estamos pensando: é grande e trabalhoso isso, eu não vou conseguir, eu vou desanimar. Isso está escrito na lição. Moisés, vendo, olhou para todo o trabalho que ele tinha que fazer e desanimou, porque era muito grande, né? Era muito grande, irmãos. É muito grande o nosso trabalho aqui na face dessa terra, mas é por isso que Deus renova o altar. É por isso que Deus renova as nossas forças, para que nós não venhamos a desfalecer no caminho, para que nós não venhamos a entregar o nosso ânimo no caminho. É por isso que Deus tem escolhido aqui momentos e situações para renovar o seu coração. Oh, glórias a Deus! Assim como Ele renovou o meu coração e tem renovado o coração de muitos irmãos e irmãs aqui, que estavam prestes a entregar tudo e parar com esse negócio de ser crente, Deus vem e renova, trazendo de novo a força e o vigor do primeiro amor. Aleluia! Glórias a Deus!
E por causa disso, Jesus começou a contar essa história. Porque ele estava preluditando que isso iria ser arrumado. O Senhor Jesus jamais iria dizer em Atos que nós teríamos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e na Samaria. Ele falou Samaria também. Ele não só pegou Jerusalém e toda a Judéia, ele citou Samaria. Ou seja, ele estava começando a dizer, para vocês começarem a viver aquilo que João começou a pregar e preparar para o reino de Deus, aquilo que eu estou propondo e pregando agora, é necessário primeiro que você agora tenha comunhão com os seus irmãos. Porque da mesma forma que eu estou perdoando cada um de nós, vocês têm que perdoar eles também. E começar a pregoar e começar a ali, sim, ter uma comunhão de irmãos. De irmãos. Porque não vai ter essa história, vai entrar o judeu, vai entrar e não vai entrar o samaritano. Não, se aquele que entregar o seu coração verdadeiramente, seja você judeu, samaritano, seja você português, espanhol, italiano, você vai entrar pela mesma porta, porque ela não mudou a sua medida, ela é estreita, e a palavra nos diz como devemos viver para poder entrar nela. Glórias a Deus. E Jesus começou a contar para ele uma história de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E ele estava no seu trajeto, sobre o seu coração, querendo atravessar, e nesse mesmo trajeto acontece algo que a Bíblia mesmo condena. Alguns homens que foram e fizeram um grande mal, bateram neste homem, roubaram tudo que ele tinha. Além de roubar aquilo que eles não trabalharam para ter, roubaram e espancaram ele, deixaram ele lá semi-morto. Ou seja, mais um pouco que batesse nele, nem semi-morto, já estaria morto mesmo. E Jesus, ele começa a contar esta situação, e ele usa um exemplo de quem tem participação do altar. O primeiro que ele usa aqui, o sacerdote. Aquele que tinha uma participação real e plena no altar de Deus. Quando você olha para um sacerdote, você já pensa, ali tem esperança de uma palavra de Deus, ali tem esperança de um bom testemunho de Deus, ali tem esperança de uma palavra que aonde tem morte vai causar vida, porque ele tem participação com aquilo que é divino, com aquilo que não é desse mundo. Deus, ele soprou sobre nós o seu Espírito, e nós éramos um boneco, e nós tornamos a ter vida dentro de nós. Então, se você tem a participação daquele que nos abençoou com o teu Espírito, quando você está na tua presença, tenha certeza convicta, você vai ser uma chama acesa da presença e do testemunho de Deus. O primeiro que tinha que ajudar aquele homem deitado no chão, era o primeiro que estava passando, o sacerdote. Mas diz o Senhor Jesus, ele passando, vendo aquele homem, ele passou de largo, ele se omitiu, se negligenciou a ajudá-lo. Sendo assim, não cumpriu a Escritura. Porque se nós estamos observando alguém precisar de ajuda, o nosso irmão precisar de ajuda, o nosso pastor precisar de ajuda, a nossa professora de escola dominical precisar de ajuda, seja quem for, nós como servos de Deus e não ajudamos, irmãos, pecamos. Tiago deixou escrito, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós estamos falhando com o Senhor nosso Deus, e não estamos cumprindo com a sua Escritura. E ele deu esse exemplo. Esse exemplo pode ser muitas vezes eu e você. Se nós não estivermos focados realmente no reino, nós só vamos preocupar com aquilo que é nosso, a minha vida somente, não do nosso próximo. Mas diz a Escritura que isso tem que mudar, porque é tempo de mudança, igreja. É tempo de nós não ficarmos mais da mesma forma que sempre fomos. Nós precisamos sempre nos doar mais para o Senhor. Eu doei um pouco mais para o Senhor, e olha a forma que Ele me abençoou. Eu nem cheguei a fazer um mês, uma semana, e me veio aqui, então, depois da minha fé, Jesus ter me renovado, já veio uma dificuldade.
nós não podemos negar ao Senhor na dificuldade. Nós não podemos, irmã Eva, negar ao Senhor nosso Deus na dificuldade. Sejamos firmes na nossa confissão. Defendemos mesmo que nós acreditamos no Senhor Deus. E esse pastor não ajudou. Esse sacerdote não ajudou. Então veio um próximo, também participante das coisas do altar, um levita. E outrora também participa e também usa dos utensílios da casa de Deus, ajuda a montar, desmontar todo o aparato. E ele também não ajudou aquele homem. Ele vendo passou de largo, perdeu a oportunidade de praticar e de ser abençoado. Passou de largo. Aí o Senhor Jesus, sendo um conhecedor profundo dos mistérios de Deus, e eu e você não entendemos, ele cita então que um certo samaritano, que era desprezado pelos dois, era mal visto pelos dois, ele estava vindo pelo caminho e viu aquele homem no chão e se compadeceu dele. Chegando perto daquele homem, certeza que desceu do seu animal e foi lá socorrê-lo e começou a ver tudo o que tinha acontecido. Certamente viu todas as coisas dele reviradas e falou assim: roubaram ele. E além de ter roubado, machucaram ele muito, mas muito mesmo. E ele então começa a pegar aquele homem nos seus braços e começa então, apesar dos seus ferimentos, derramando vinho e azeite. E ele põe aquele menino, aquele rapaz, em cima do seu próprio animal, ou seja, ele foi a pé, o rapaz estava no animal. E eu não sei qual era a distância da próxima hospedaria, mas ele começou a caminhar sem olhar para essa situação. Porque um homem ou mulher de Deus, quando eles estão cheios da presença de Deus, o trajeto não vai importar. Se é 500 metros, se é 1000 metros, se é uma maratona, não vai importar. Você está com o Senhor Deus. Ele faz o teu fardo ficar leve. Ele te renova e faz o teu fardo ficar leve. Ele não fala para a gente trocar o fardo com ele porque o dele é suave e leve. É nessa hora que ele vai renovando cada um de nós. E ele então começa a dirigir e chega lá na hospedaria, meus irmãos. E aqui a Bíblia, ele fala que ele deixa aquele homem lá aos cuidados do hospedeiro, tira depois do próximo dia 2 denários e deixa lá com aquele homem. Fala assim: cuida dele que eu vou ter que sair. E se ele gastar alguma coisa, tu precisar mais ainda, eu te indenizo quando eu voltar. E assim seguiu. Então o Senhor Jesus pergunta, para ele, na sua observância, interpretação da lei, qual deles usou de misericórdia? Ele diz: aquele que exatamente se derramou de misericórdia, foi o bom samaritano. Só que o intérprete não fala que foi o samaritano, ele só fala assim: aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus vai, tu procede de igual modo. Antes do Senhor Jesus mandarmos para fora, nós temos que primeiro arrumar a nossa casa. Vai começar em Samaria primeiro com os teus irmãos. Ah, mas ele desobedeceu, e tu também desobedece. Tu também desobedece. Ah, mas ele foi agir, tu também não procedeu de igual forma. Por acaso a misericórdia de Deus não é derramada sobre a tua vida, assim como é derramada na vida dele também? Vai proceder, tu reconcilia-te com os teus irmãos. Porque quando a tua casa estiver arrumada, adornada, aí sim, eu, Senhor, vou começar a te usar para consertar lá fora. E começa pela tua casa para você ver. Jesus, ele não vai começar a usar nós se nós estivermos aqui em anarquia e baderna. Primeiro precisamos nos consertar com o Senhor, para depois nós começarmos então a sermos testemunhas da tua presença e vontade e atalaias da sua voz. Conserta primeiro, vai em Samaria, prega para os teus irmãos. Jesus aqui estava dando um prelúdio do que ele queria. Vem aqui com eles, tem comunhão com eles. Depois você vai começar a ir lá para fora. Certa vez ele precisou usar de símbolo
numa visão com Pedro, porque ele estava enviando Pedro à casa de um homem que não era judeu. E Pedro: eu não vou comer desses animais porque são imundos. Aí Deus precisou mostrar para ele: Pedro, não torne imundo aquilo que eu purifiquei. Ele não é judeu igual a você, mas agora ele vai ser teu irmão. Ele vai ser teu irmão. Nós sabemos a história. Olha o que Deus está aqui falando para a igreja. É tempo, irmãos, de renovo dentro deste lugar. É tempo de coisas novas dentro deste lugar. É tempo de você começar a experimentar um novo neste lugar. E se você deixar Jesus falar no seu coração e obedecer a sua voz, você vai enfrentar muitas dificuldades, certamente, mas você vai agora começar a experimentar um novo patamar espiritual na sua vida. Você crê que essa palavra é para você? Você toma posse dessa palavra para você? Você toma posse disso na sua vida? Porque se isso tudo que você agora está propondo e fazendo voto com Deus agora, se você cumprir, você já vai começar a receber essa semana as vitórias de Deus para a sua vida. Oh, aleluia. Foi o próprio Deus que fala com a gente, irmãos. É o próprio Deus. Oh, aleluia. Eu convido a igreja a ficar de pé. Fique de pé. Você que pode, coloque sobre os seus pés. E Jesus falava hoje de manhã comigo, indo para a escola dominical. Eu me preparava ali para a aula no discipulado sobre perdoar. Perdão. Deus falava bastante comigo, pastor, sobre perdão. E Deus falava assim para eu dizer para a igreja: é tempo de você se permitir agora. Chega. Comece a perdoar. Perdoe. Não fique guardando este sentimento dentro de vocês. Seja quem for que lhe causou mal. Seja quem for que lhe causou uma injustiça. Seja quem for que te tratou de uma forma que você não esperava e não gostaria de ser tratado. Hoje, você deixa isso na presença de Deus e você vai perdoar. Perdoa para que isso não venha causar dentro de você um impedimento para as bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua vida. Eu comecei a fazer este ato maravilhoso, que é incentivado por Deus. E eu falava hoje com o irmão Fernando ali no discipulado. Eu falo assim: como é que eu vou chegar, pastor Reinaldo, na presença de Deus? Senhor, perdoa os meus pecados. Você não perdoou, meu irmão? Deus, Ele está querendo dizer para mim e para a igreja o quê? Você está querendo que eu exerça de misericórdia com você, mas você não exerce com o seu irmão. Perdoa ele. Mas ele me fez um grande mal. Nossa, está doendo até agora. Perdoa ele. Porque você vai vir até a minha presença para você chegar perto de mim, para começar a falar comigo. É nessa hora que você vai começar a rasgar o teu coração, que você vai ver que você não é nada, que você depende de mim, depende da minha graça, depende da minha virtude, e você vai começar a falar e orar e começar a chorar. E nessa hora você vai pedir perdão. É onde os céus vai abrir, a presença de Deus vai vir te dar graça, te renovar e te perdoar. Perdoa a igreja. Perdoa aqueles que te perseguem. Lá fora, no trabalho, na faculdade, perdoa aqueles que te perseguem no seu serviço. Lembre-se de uma coisa: o Senhor Jesus foi perseguido primeiro. Junto com esse voto que vocês fizeram, o exercício do perdão, você vai ver espiritualmente o quanto você vai caminhar e o quanto você vai conhecer do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Faça isso. Faça isso e você vai ser uma transformação real e verdadeira. Porque é isso que o reino de Deus é. Ele não é falácia, eles são atos. Se você pegar o livro de Atos e ver cada situação, cada atitude que aqueles irmãos tiveram, você vê o reino de Deus já na face dessa terra, prosperando e dando graça para os irmãos. Glórias a Deus. Os irmãos acreditam nessa palavra? Os irmãos acreditam que Deus tem algo diferente para você? Você pode acreditar, irmão, com todo o meu coração, porque em época de pandemia ou não, a igreja vai continuar prosperando. Não vai faltar nada na sua casa. Não vai faltar alimento. E o irmão Fernando perguntou hoje para mim:
E se você tivesse ter pago o mecânico e o guincho? Eu pagaria. Eu pagaria. E Deus ia me dar condição e graça, porque aquele dinheiro não iria me faltar. Porque eu sei o Deus que a gente tem crido. Deus ia dar alguma forma. Lembra a oferta da viuvinha? Lembra disso? Isso é muito interessante e bonito. Todos estavam dando o que sobrejava. Ela foi com a única moedinha que ela tinha, talvez, para comer e beber. Ela foi e depositou lá. E Jesus, olhando de longe, fala assim: quem deu ali a maior oferta? Ela falou assim: aquela viuvinha de tudo que ela tinha, ela deu a maior oferta do que todos. Agora eu falo para você o que eu falei para o irmão Fernando hoje na sala. Pode ter certeza, aquela ofertinha dela foi embora, mas ela não passou fome aquele dia. Ela não passou sede aquele dia, porque eu tenho certeza que Deus foi no coração de alguém, tocou no coração dela e abençoou de uma forma. Tudo que você faz para Deus, Deus ele te abençoa e te guarda. Aleluia! Glórias a Deus. Estou sentindo a graça renovadora do Senhor aqui nesse lugar. E nesse momento, irmão, eu quero fazer um grande convite. Você que ouviu essa palavra e por um acaso não tem a Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer aceitar a Ele,